Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o intestino preso e suas possíveis causas emocionais. O intestino preso é muito conhecido e chamado por constipação. É quando a pessoa tem dificuldades para evacuar ou vai com pouca frequência ao banheiro. Na prática, isso significa evacuar menos de 3 vezes por semana, fezes dura, ressecada, em bolinhas, esforço ou dor ao evacuar e sensação de que o intestino não esvaziou completamente. Isso é o intestino preso. E por que isso acontece? Algumas causas comuns podem incluir a pouca digestão de fibras, que são as verduras, os legumes, as frutas, os cereais, beber pouca água, falta de atividade física, segurar a vontade de ir ao banheiro. Às vezes a pessoa está num lugar público e ela não quer usar o banheiro público, ela acaba segurando isso por diversas vezes e aquilo vai acumulando. Uso de medicamentos, algumas medicações podem causar a constipação e alterações hormonais ou de estresse. São as causas mais comuns da constipação. E o que você pode fazer para ajudar nessa situação? Você pode beber mais água ao longo do dia, criar mesmo o hábito, o costume de ter a sua garrafinha para você ter uma noção da quantidade de água que você está ingerindo durante o dia, que isso é extremamente importante para o funcionamento do intestino e de várias outras coisas também. Comer alimentos ricos em fibra, mamão, aveia, feijão, vegetais, praticar regularmente exercícios físicos e criar um hábito de um horário fixo de ir ao banheiro, preferencialmente após as refeições, se for possível, mas você acostumar e treinar o seu corpo, o seu intestino aí no banheiro sempre naquele mesmo horário após aquela refeição também facilita bastante. Procure um médico se for algo frequente, como dor forte, sangue ou fezes na urina, se persistirem por algum tempo. Aqui eu trago uma visão holística, emocional e energética do intestino. Isso aqui não é clínico. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma pincelada sobre como funciona o intestino preso. Mas lembrando que eu não sou médica e você deve procurar um médico sempre que você tiver um sintoma de desconforto aí, tanto no seu intestino como na sua saúde em geral. O exame médico ele é indispensável. O corpo, a mente, as emoções e a alma, elas devem ser tratadas de uma forma integrada. O tratamento médico ele precisa ser feito se o seu corpo já está apresentando alguma dificuldade. E junto com isso, você cuida das suas emoções. Agora, qual é a mensagem emocional por trás do intestino preso? O intestino preso ele pode representar uma dificuldade de soltar algo internamente, como as emoções de mágoas, controle excessivo, situações de passado ou até pensamentos repetitivos que estão aí te incomodando. Essa experiência ela é associada à retenção, é guardar demais, segurar demais, manter tudo sob controle ou ter dificuldade de confiar no fluxo natural da vida. Se você é essa pessoa muito controladora, que tem a necessidade de ter tudo sob controle, que você se segura demais, você também pode estar segurando o funcionamento do seu intestino. Uma coisa não é separada da outra. Veja se faz sentido para você, se você é uma pessoa que retém as suas emoções, se você é uma pessoa muito fechada, que pouco expressa o que você sente, é uma pessoa controladora, muito fechada, isso pode refletir no funcionamento do seu intestino tranquilamente. É muito comum isso acontecer. É o medo de soltar, é como se você estivesse medo de soltar o que você sente, é medo de soltar o que a vida tem para te oferecer, você tem medo de receber, então você retém e o seu intestino fica preso.
Isso também pode simbolizar apego ao passado. Você é uma pessoa que vive presa ao passado. Aconteceu lá há 20 anos atrás, um relacionamento que não deu certo, por exemplo, e você ainda fica se martirizando por isso, você ainda fica colocando na vida atual, hoje em dia, o que aconteceu lá atrás, nos dias atuais. Veja se você não é uma pessoa presa ao passado por algum motivo. Medo de perdas ou mudanças. Pessoas que têm medo de mudança, pode ser qualquer tipo de mudança, pode ser uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, uma mudança de qualquer sentido. Dificuldade de expressar as suas emoções, necessidade de segurança e controle. Aquela pessoa que tem a necessidade de ter tudo ao seu redor, no seu controle, do seu jeito. Resistência de deixar ir. Você é aquela pessoa apegada, que não consegue se despedir, não consegue se abandonar das coisas. É importante que você também desapegue das suas coisas, que você tenha esse hábito na sua vida de deixar ir, de soltar aquilo que não está te fazendo bem. Talvez valha a pena você observar também aí na sua vida o que mais está engolindo emocionalmente. O que está acontecendo na sua vida hoje que você mais engole e que você não gosta, mas você também não expressa? Quais situações você tem dificuldade de encarar? O que está difícil na sua vida que você foge muitas vezes para evitar o conflito? Onde existe rigidez, cobrança ou retenção na sua vida? Você é uma pessoa muito rígida, muito controladora, muito conservadora. Isso pode te trazer retenção. É como se você prendesse as coisas para você, não deixasse circular, não deixasse fluir, entendeu? E um recado que o teu corpo pode trazer para você é que o intestino preso, do ponto de vista energético, ele tem muita relação com a recusa ao externar os próprios sentimentos, principalmente os mais pesados. Ou seja, são para pessoas provavelmente mais fechadas que mantêm seus sentimentos presos com medo de expor a sua insegurança. Às vezes a pessoa é tão reservada que ela não quer que as pessoas percebam que ela tem medo, que ela tem insegurança, e são sentimentos que todos nós temos, que faz parte da vida de todo mundo. Isso só depende da forma com que a gente lida e da intensidade deles. É basicamente o seu corpo falando assim para você. Do que você tem medo? Quando você nega ou guarda seus sentimentos, você se fecha num casulo. E ao se fechar dessa maneira, você também se limita a vivenciar a experiência de uma grande parte da sua vida. Então, deixe a razão um pouco de lado e preste mais atenção no que você está sentindo. Fala, faz tudo aquilo que está preso aí dentro de você e o que o seu coração está querendo colocar para fora. Não só medos e inseguranças, mas muitas coisas boas que tem aí também. Permita-se sentir, porque tudo é experiência e essa beleza é o que vale de estar aqui. Permita sentir. Eu sei que você não sente só coisas ruins, né? Quando a gente fala de reter os sentimentos, a gente pensa assim, é só coisa ruim que eu tô guardando pra mim. Geralmente a gente guarda mais as coisas ruins, mas a gente tem muitas coisas boas também, que às vezes a gente tem medo de compartilhar. Às vezes a gente fica pensando, eu não posso falar isso pra fulano, que fulano vai ficar com inveja. Eu não posso falar isso, eu não posso fazer aquilo, e a gente nunca faz nada, porque a gente está sempre pensando no que o outro vai pensar. E a gente acaba muitas vezes deixando de viver a nossa própria vida, a nossa história. Viva a sua história da forma que você achar que seja mais leve para você. Quando você trouxer mais leveza para a sua vida, quando você conseguir soltar mais o que está preso aí dentro, você vai ver como o seu intestino vai funcionar muito melhor. Agora, eu vou trazer aqui uma visão sobre as crianças, né? Uma visão holística sobre as crianças. Eu atendo muitas crianças com queixas de intestino preso. E as crianças, até os 7 anos de idade, ela está emocionalmente conectada com a mãe. A criança é como se fosse um espelhinho da mãe. Ela sente o que a mãe sente.
Aí tem mães que pensam assim: como que ela sente o que eu sinto se ela não sabe, né? Não é sobre saber, é sobre sentir. Por exemplo, uma mãe que é muito ansiosa, ela não vai falar para a criança: olha, filho, eu sou muito ansiosa, mas o seu filho, ele vai ser ansioso também. Por quê? É assim que ele aprende com a mãe. Ele aprende por ressonância, por energia, pela vibração que a mãe está sentindo. Até os 7 anos é assim que a criança funciona. A criança, ela recebe, ainda no útero, informações genéticas e ancestrais do pai e da mãe, sejam elas boas ou ruins. Mas até os primeiros 7 anos, a mãe alimenta emocionalmente o seu filho, a mãe traz para o seu filho força vital, e após essa idade, essa criança ela se conecta mais ao pai. Então, o primeiro setênio de vida da criança, ela está ligada à mãe. Mesmo que a mãe está passando por alguma dificuldade, a criança não sabe, a mãe preserva a criança sente. Sabe quando você está naquele dia mais estressada no seu trabalho, que aconteceu tudo de ruim para dar errado, e você chega em casa, a criança está extremamente agitada, birrenta, malcriada, chorosa? Então, ela não sabe o que aconteceu no seu trabalho, mas quando você chegar em casa super cansada e estressada, é assim que ela vai estar. Então, não é sobre você falar, é sobre ela sentir. E o intestino, ele é um órgão que energeticamente ele guarda memórias daquilo que precisamos nos proteger, como agressões, violências, abusos e medo. O que acontece com muita frequência que eu atendo e que eu vejo é criança que tem muito medo. Muito medo, principalmente no processo de desfraude. O processo de desfraude, a criança ela consegue fazer o xixi no pinico, no vaso, mas na hora de fazer o cocô ela prende, ela não consegue, ela tem medo. E muitas crianças elas prendem o intestino porque elas têm um medo inconsciente que ela nem sabe do que se trata, porque esse medo está relacionado com alguma experiência que a mãe viveu e a criança recebeu essa informação. A mãe pode não lembrar de nenhuma experiência de medo, mas ela pode ter vivido essa experiência na idade em que seu filho se encontra hoje. Por exemplo, é uma criança de 3 anos que ainda não desfraldou do cocô. Talvez essa mãe, com 3 anos, tenha sofrido alguma vivência ali de agressividade, de violência, de abuso, de medo, que ela não lembra, mas que a criança ela consegue reproduzir na mesma idade. Então, isso impede a criança de fazer cocô. Então, muitas vezes, conversando com a mãe, a gente consegue entender por que o intestino da criança está dessa forma. Porque ela é tão pequena, o intestino já está assim, funciona parecido com o da mãe. A mãe, muitas vezes, teve o intestino preso durante a gestação. E essa informação ficou registrada na criança. São informações genéticas, ancestrais, emocionais. Vem de vários lugares, de várias gerações que podem estar ali acumuladas na sua criança e você nem sabe o porquê desse comportamento dela. A mulher, quando ela está grávida, por exemplo, ela tem uma vida muito estressada. Ela libera um hormônio chamado cortisol, que é transferido para o bebê ainda no útero. Ela passa para o bebê informações de estresse com o cortisol. Isso interfere diretamente como o intestino dessa criança vai funcionar. Porque a mãe estressada, a mãe que é hiperativa, ansiosa, é isso que ela está ensinando para o bebê. É claro que a mãe não faz isso de propósito, gente. Eu não estou aqui para culpar nenhuma mãe, por favor, longe disso, mas para trazer consciência, para que você consiga entender um pouquinho o que pode estar acontecendo com o intestino preso da sua criança. Às vezes, liberar de você já ajuda esses medos. Às vezes a criança é muito pequena e às vezes a gente faz aqui mudanças, né? Mudanças de crenças negativas para positivas, para o funcionamento do intestino da criança melhorar. Eu já atendi mães com crianças de 2, 3 anos que já estavam uma semana sem evacuar e durante a sessão, durante os comandos, a criança já liberou ali o seu intestino,
Então é um processo tanto da mãe quanto da criança nesses casos, quando a criança é menor de 7 anos de idade. A constipação, ela afeta o humor das pessoas, das crianças e dos adultos em geral. Se você tiver coragem de perguntar para uma pessoa que é constipada como que é o humor dela, você não precisa nem perguntar, só perceba. É uma pessoa mal-humorada. É uma pessoa que está sempre de mal com a vida, é uma pessoa muito reclamona, porque é uma pessoa que ela tá cheia. É como se o intestino, né? O pessoal fala que é como se fosse o nosso segundo cérebro, tá cheio de informações ali que não está conseguindo liberar, soltar. E isso deixa as pessoas muito mal-humoradas. As crianças que têm o intestino preso, elas podem ter dificuldade no aprendizado escolar. Veja se seu filho, que é constipado, tem dificuldade de aprendizado. Uma coisa pode sim estar relacionada à outra. É mais uma coisa para você observar para ajudar a sua criança. Crianças constipadas também têm dificuldade para se alimentar. Também acontece de atender pessoas aqui, crianças, que a mãe fala, meu filho não consegue comer. Mas ela não me fala que o intestino da criança é preso. Aí quando eu vou ver, a criança, ela tá entupida de fezes. Por isso que ela não consegue comer. Então é muito importante o intestino estar funcionando corretamente, os dos adultos e das crianças. Eu quis trazer as crianças aqui porque eu tenho muitos casos de crianças constipadas e eu sei que isso é uma dificuldade dos pais em olhar. Então observe se a sua criança tem dificuldade de aprendizado, se o intestino dela funciona bem, se ela é uma criança que está sempre de mau humor, se ela está indo com frequência ao banheiro, se ela é uma criança que está com dificuldade para se alimentar, se ela já foi no banheiro hoje, se ela já foi no banheiro ontem, como que está o funcionamento do intestino dela? Tem que estar tudo funcionando ali redondinho para dar certo, para que fique tudo bem. A gente que é adulto consegue, né, lidar melhor com a situação, mas a criança não, ela expressa de uma forma mais exagerada, mais espontânea, e às vezes os pais perdem a paciência e não sabem de onde está vindo esse comportamento, né? Se esse vídeo fez só um pouquinho de sentido para você, eu estou aqui pronta para te ajudar. A gente pode fazer essas mudanças de crenças negativas para positivas que estão relacionadas ao intestino da sua criança, liberar cargas genéticas e ancestrais que estão impedindo o seu funcionamento e o funcionamento do intestino do seu filho funcionarem de maneira mais adequada. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês e até a próxima.